Olá, irmãos, olá, irmãs. Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje o nosso tema é sobre romance real, sobre o livro da pastora Rebecca Rubik, né? Essa pastora escreveu sobre isso, preparando os jovens, as moças e os rapazes para fazer um bom casamento. Esse livro foi escrito em 2017. Esse livro é barato, custa em torno de R$ 25. Ele está disponível na internet, você manda pedir. É baratinho, o correio traz, tá bom? Então, sobre esse livro que nós vamos falar um pouco hoje. Nosso tema é sobre esse livro. E desenvolver aí... Desenvolver aí 7 passos para o romance real. O que é o romance real? Por que a palavra real? Porque vem da realeza de Deus. São orientações que vai levar o jovem a fazer boas escolhas no seu casamento. Jovens, moças e rapazes, tá bom? Antes de começarmos o nosso vídeo, nós entramos no site do IBGE e pegamos algumas estatísticas, irmão. Os casamentos, em média, estão durando 14 anos. E não está sendo para sempre. Por que será? Pessoas também, 2,3% está diminuindo o número de casamentos. Porque eles querem avaliar primeiro, querem morar com a pessoa para experimentar se essa pessoa vai dar certo ou não. Irmão, isso está tudo fora do padrão do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está fora. Estatística é que a cada 3 casamentos há um divórcio. É muito forte. Outra coisa que nós captamos no site do IBGE. Filhos de pais separados podem ser mais problemáticos socialmente. Não é uma taxa exata, mas podem ser, uma grande maioria são. A baixa escolaridade e o abandono escolar, queda de rendimento, está atribuído a separações de pais, né? Deixa os filhos ou com a mãe ou com o pai, eles sofrem por causa disso. Com isso, a sociedade tem um aumento da criminalidade. Então, é importante que a gente saiba escolher bem. É claro, eu me casei ainda quando não era convertido. As escolhas foram feitas por sentimentos, é isso que nós queremos falar agora, e tivemos que consertar durante o longo tempo da nossa vida. Tem coisas que a gente ainda precisa melhorar cada vez mais, mas eu quero agora alertar essa juventude que está vindo aí também, que pode trilhar pelo caminho errado. Então a intenção disso é levar uma palavra aos jovens, às moças e os rapazes, para que possam se acertar, que possam acertar. Então, dentro dos 7 passos para o romance real, está aqui a unidade e a maturidade. Nós vamos falar sobre isso. O seu chamado, ele é específico e único, irmão, por Deus. Você só precisa descobrir qual é o seu chamado, tá? A situação financeira adequada, nós vamos falar também sobre isso. A vida espiritual é viver longe da impureza, vamos também falar disso, isso é um dos pontos mais importantes. Para você casar, está tendo o apoio total dos seus pais? Apoio dos seus líderes espirituais? Você está com uma convicção, aquela convicção que vem de Deus, com a paz do seu espírito? É o 7º ponto. Amém? Então vamos falar sobre isso para dar uma orientada nos jovens que hoje pretendem se casar. Como escolher a moça e o rapaz para aquele casamento durar? Eu costumo dizer que antigamente, muito antigamente, quem escolhia os noivos e as noivas eram os pais. Faziam casar, eles não tinham o menor contato, não tinham o menor sentimento, e iam para dentro daquela casa, morar junto, e a estatística mostra que esses casamentos é o que mais duravam. Que a Bíblia vai condenar o sentimento do coração. Quando nós somos apaixonados, é como se nós estivéssemos enfeitiçados, nós não conseguimos ver o defeito dessa pessoa que nós pretendemos viver com ela durante anos, até a nossa vida, né? Até o final da nossa vida. Amém? Então, o primeiro tópico aqui, irmão, é a idade e a maturidade. A idade não tem nada a ver com a maturidade. Idade, você pode ter 30 anos e ser uma pessoa imatura, como você pode ter 18 anos e ser uma pessoa bastante amadurecida. E onde é que você vai observar isso? Olha lá. A maturidade não está relacionada com a idade, mas as experiências, o conhecimento, as realizações profissionais ou encaminhamento para uma vida profissional. Você já precisa estar sendo encaminhado, você já precisa ter escolhido a faculdade ou estar fazendo a faculdade.
O interesse deve estar voltado para a personalidade da pessoa, na parte imaterial. Não é pela riqueza, nós vamos falar isso mais tarde depois. É pela parte imaterial, pela personalidade da pessoa. Porque uma pessoa que já tem uma personalidade definida, ela não vai mudar facilmente. Uma pessoa que não tem, irmão, ela não vai melhorar. A tendência no casamento é piorar. É importante que isso esteja bem claro na mente daqueles jovens e moças e rapazes que pretendem um dia escolher uma moça para se casar. A Bíblia não recomenda você namorar uma pessoa por namorar. Todo namoro tem que ter essa finalidade do casamento. Nós vamos citar um versículo aqui no livro de Eclesiastes, no versículo 3, capítulo 3, versículo 1, que fala, irmão, para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para o propósito de Deus debaixo dos céus, para a nossa vida. Então, há um tempo certo para você fazer isso, irmão. Sinta se o tempo é chegado, se o tempo é certo para fazer isso. Há tempo para chorar, esse versículo vai dizer. Há tempo para sorrir, há tempo para morrer, há tempo para matar, para plantar, para colher. A Bíblia diz que há um tempo específico para cada coisa. Sinta se esse é o seu tempo específico, tá bom? Então, dentro da maturidade, o que precisa ter uma pessoa madura? Aquele que já assume as responsabilidades, né? Aqueles que não falham nos compromissos. Se ele disser, eu vou na tua casa 8 horas da manhã, em 5 para as 8 ele está chegando. E assim como em todo, na reunião, na igreja, em todos. Não é aquele que chega em cima da hora, atrasado. Tem domínio próprio. O que é o domínio próprio? Ele não entra mais na questão das emoções. A raiva já passou. Ele lida com as problemáticas de uma forma consciente. Ele não se exalta mais por nada. Ele já tem o domínio próprio. Isso é muito difícil adquirir só com bastante conhecimento. Sabe admitir quando está errado. Pede perdão, pede desculpa. Poxa vida, eu falei com você, eu errei. Já tem essa qualidade, essa pessoa? Essa pessoa também, ele procura ouvir os conselhos dos mais experientes. Ele tem por hábito ouvir os conselhos dos pais, dos amigos mais velhos. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos tem sabedoria. Mas se ele não ouve os conselhos dos mais velhos, ele pode ter uma chance muito grande de errar na vida. É uma pessoa que já gosta de trabalhar e não é preguiçosa ou preguiçoso, né? Está envolvida na igreja, nas células, está sendo discipulado, já existe um líder espiritual sobre a vida dele. Ele se submete a essa pessoa e às orientações dessa pessoa que vem da igreja. Está engajado na sua igreja, já inicia fazendo missões. Já tem alvos específicos para aprender e crescer profissionalmente e espiritualmente. Está lendo livros, está buscando conhecimento de Deus, está lendo a Bíblia, né? É envolvido com as obras de Deus. Ele é prestativo. Essa pessoa que tem maturidade é prestativa, ele gosta de ajudar. Ele, se tem uma coisa para fazer dentro de casa, ele está sempre se propondo a fazer, está pintando a casa, está limpando as coisas, está ajudando. É uma pessoa organizada no seu quarto, nas suas coisas. A maturidade vai trazer por esse lado, irmão. Envolvido nas coisas, prestativo e gosta de ajudar. Obediente aos seus pais e ao seu discipulador, né? Seu líder espiritual. Sabe resolver conflitos, enfrentando com paz e não foge dos problemas. Encara os seus problemas e soluciona de forma pacífica. Já aprendeu a perdoar, que é muito difícil, irmão. Aprendeu a perdoar. Aí está as qualidades de uma pessoa madura. E sabe perder os argumentos para manter a amizade. É melhor perder para manter uma amizade do que ganhar e perder as pessoas. Eu tenho crescido muito nisso também, amém? E preciso crescer muito mais ainda. Vamos citar aqui o livro de Gênesis, no capítulo 24, 19 em diante, que Abraão, querendo escolher a filha para Isaac, para casar Isaac, ele manda o seu criado ir numa cidade, né, escolher uma pessoa da sua parentela para casar com Isaac. E o criado, ele faz uma oração impressionante. Isso faz com que aquele que busca uma esposa, vamos ver depois que a esposa prudente, ela vem do efeito das nossas orações, né?
O mestre falou: Senhor, aquela mulher, quando eu chegar lá no poço de água, aquela que der água para mim, der água para os meus cabelos, para os meus camelos, esta é a escolhida do Senhor. Eu vou acreditar que o Senhor está nesse negócio. E ele fez essa oração, irmão, e realmente aconteceu isso. No capítulo 19 de Gênesis 24, assim que acabou de lhe dar de beber, a moça exclamou: vou dar de beber também aos seus camelos, até que fiquem saciados. Apressou-se em esvaziar todo o seu cântaro no bebedouro dos animais e correu ao poço para tirar mais água e tirou-a para todos os camelos. Olha, a Rebeca era uma pessoa prestativa, era uma pessoa que amava trabalhar, não era uma pessoa preguiçosa. Amém, irmão? Então essa é a qualidade de uma pessoa madura, tá bom? Então deu para você sentir aonde que está a maturidade de uma pessoa? Não é aquela pessoa infantil que se magoa com pouca coisa, se amou, fica zangado, fica de mal. Isso já deve ter passado dessa experiência dessa pessoa, tá bom? Amém, glória ao Senhor Deus. Vamos então para o segundo tema, que é: o seu chamado é específico e único. Deus já escolheu para nós uma atividade. Eu lembro que quando eu estava lendo sobre as profissões, escolhendo as profissões, quando eu li sobre administração de empresa, o meu coração ressaltou e eu então tive a convicção de que aquilo ia me fazer bem. Eu trabalhei por 33 anos, aliás, toda a minha vida de trabalho deu 41 anos de trabalho. Eu me aposentei, comecei cedo e me aposentei cedo, 53 anos, mas eu sentia que era aquilo que eu gostava de fazer. Eu dizia para meus colegas: até o último dia que eu sair daqui, eu vou ser um funcionário exemplar. E graças a Deus eu consegui esse mérito, tá bom? O seu chamado, ele é específico e único. Reconheça que cada cristão, cada ser humano é chamado de propriedade particular de Deus. Pessoa peculiar de Deus. Está no livro de 1 Pedro, no capítulo 12, no versículo 9. O namorado que não respeita tal fato está desrespeitando os princípios de Deus e o próprio Deus, bem como a pessoa, a família dela, a palavra de Deus e o futuro casamento. O foco, irmão, tem que ser nas habilidades para a prosperidade dessa pessoa, tanto da moça quanto do rapaz. Amém? Nesse contexto também, nós vamos acrescentar no decorrer que não pode ser a escolha pela emoção e pela imagem que nós vamos ver a respeito da pessoa, tá bom? A emoção, no livro de Hebreus 11, Romanos 12:1, Deus diz que é um Deus racional, não é um Deus emocional, tá bom? Por isso que tem que ser escolha com razão. Vamos lá, seguindo o tópico aqui. Conhecer o seu chamado é a segunda decisão mais importante. Só se casar com alguém que tem um chamado que se encaixe com o seu. A pastora Rebeca, nesse livro, ela conta de uma moça que era pianista, tecladista, e um rapaz que queria ser missionário. Após ele consultar o seu discipulador, ele foi orientado a perguntar se a moça queria segui-lo na sua missão. E a moça disse que não pretendia segui-lo, ser missionária. E ele recomendou: então não tem condição de você casar com uma pessoa que ela tem um sonho e você tem outro. Então ele terminou o namoro. Quando ele voltou para a terra dele, irmão, ele continuava orando por uma moça, e aí o coração dele bateu por uma moça também, e ele foi falar para ela, ela disse: olha, é o meu sonho também ser missionária. E eles dois se casaram e continuam esse trabalho maravilhoso, né? Isso aconteceu na cidade de Santarém, no Pará. Então veja como é importante você escolher a pessoa certa. Qual é a missão da pessoa, irmão? É garimpeiro? Você suportaria ficar muito tempo fora do seu marido como garimpeiro? Não sei, eu estou citando aqui porque eu tenho visto experiência desse tipo, né? Então, a profissão do seu esposo e da sua esposa tem que se encaixar um com o outro, para que não fique muito tempo longe um do outro e que realmente não seja contrariedade para que vocês no futuro, tá bom? Não deve escolher uma profissão pensando só em ganhar dinheiro. A nossa profissão tem que ser pelo prazer de você realizar aquela atividade.
sentir que você está fazendo bem. Por exemplo, uma profissão de professor. Se ele for pensar na profissão de professor, pelo trabalho que ele vai ter com os meninos, ele vai desistir, irmão. Mas se ele pensar que a profissão de professor está transformando a sociedade, ele está transformando a sociedade para ela se tornar melhor, transformando essas crianças, ele vai sentir entusiasmo. Então, a forma como você olha também para isso, tá? Mas não pode ser, eu vou ser médico porque médico dá muito dinheiro. Não pode ser assim. Você vai ser um péssimo médico. E tudo que você quiser ser, peça a bênção de Deus. Devo perguntar a Deus em oração, até sentir no meu coração e ter certeza, paz naquilo que eu vou fazer. Como eu senti uma alegria, quando eu li sobre a administração de empresa, eu senti uma felicidade muito grande no meu coração. Que a escolha da profissão seja útil para o reino também, sobre o comando do Senhor. Você não vai escolher uma profissão que não vai ter tempo de você ir para a igreja, servir a Deus, né? Servir a Deus com o coração aberto. No livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 23, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que o seu corpo, do qual ele é o Salvador. O corpo, nós somos corpo da igreja de Jesus. Nós temos que escolher uma profissão que coincida em eu poder servir a Deus. Amém, irmão? Então, reforçando aqui, o seu chamado, ele tem que ser específico. Deus já escolheu para você uma profissão. É essa que você vai ter paz na escolha. E em oração, Deus vai te confirmar essa profissão. Nós vamos agora para o terceiro tópico, né? É a situação financeira adequada. O jovem, a moça, que está se pretendendo se casar, né, e orando, pedindo dela uma esposa, o rapaz e a moça, um jovem, né, tem que estar pensando também na sua qualidade profissional. Não pode estar parado, esperar tudo. Olha só, situação financeira adequada. Os jovens que estão se preparando para casar-se, devem já ter um emprego fixo. A partir dos 18, você tem que ter uma profissão, tem que ter uma atividade. Ajudar no sustento da família. Você ajuda no sustento da família, você contribui. Qual é a sua parte dentro da casa? É assim como você vai ser aqui dentro de casa, é assim como você vai ser na sua própria casa. Já ter ganho suficiente para ter onde morar, sem ser na casa dos pais e dos sogros. A Bíblia não recomenda, no versículo 24 de Gênesis também, né? Aliás, no capítulo 2 de Gênesis, ele vai falar sobre isso. Nós vamos chegar lá. Então, irmão, essa pessoa também já deve ter as coisas necessárias para viver num futuro casamento. Já deve estar comprando seu fogão, sua cama, sua mesa, sua geladeira, seu sofá. Vai comprando, deixa encaixotadinho aí, né? Isso vai ser até um ponto positivo para a moça enxergar você, homem, e vice-versa, e dizer, poxa, esse camarada aqui tem juízo, olha, ele tem cabeça, já está se preparando, é uma boa pessoa. Agora, não é aquele que vai para a noitada, estraga tudo, joga tudo fora, irmão. Não é assim, as coisas não são fáceis na vida. Nós temos que economizar, nós temos que gastar corretamente o nosso recurso, amém? É abençoado. Então, as perguntas aqui. Quais são os seus planos? Você já pensa em se casar mesmo, de verdade? Ter ganho, você já tem ganho suficiente, está fazendo uma pequena poupança, uma economia para isso? Para poder se casar, ou pelo menos estar se preparando, por exemplo, estar na faculdade, ter um plano sendo desenvolvido com o seu propósito de vida. Você já tem que estar encaminhado. É preciso ter uma fonte de renda para não se endividarem. A dívida estraga com muitos casamentos. Ou dependendo de outras pessoas. Nem do pai e nem dos sogros. Tá bom? Vamos citar um versículo aqui, Provérbios 24, 27. A Bíblia fala assim, ó. Termine primeiro o seu trabalho, a céu aberto, deixe pronto a sua lavoura, depois construa a sua família. Então, primeiro você planta, porque sabe que vai colher, para depois construir a família. Entende? Você já está plantando? Você já está trabalhando com essa intensidade, irmão?
Você já está completando aí 16, 17, 18, 20. Você que já está com 20 também, ou mais de 20, né? Depende qual a idade que você está solteiro. Você está trabalhando para ter uma família, é importante isso. Ó, confirma, não se case sem antes ter uma fonte de provisão, né? Não venha buscar um relacionamento precipitado sem antes você ter uma fonte de previsão. Os homens não tiram uma filha da família sem ter o seu conforto para fazê-la sofrer. Você vai tirar uma filha que está dentro do conforto do pai, da mãe, para botar numa casa e ela padecer fome, ela não ter aquilo que já tinha na casa dos pais? É complicado, vai dar separação, irmão. Um forte da maturidade é que você não seja preguiçoso. Entendeu? A preguiça, a Bíblia vai falar um monte de coisas sobre a preguiça. Ela diz, aprenda com a formiga ou preguiçoso, que trabalha no inverno para desfrutar no verão. Quem gosta de trabalhar sempre acha trabalho. A pessoa que está sem trabalhar não procurou trabalho, não procura trabalho, tá? E uma dúvida aqui, quem está sem trabalhar tem que orar e procurar trabalho. Você vê que a oração tem ora e ação. Oração. Você ora e age, tá? Atitudes, em busca de arranjar um emprego. Há um princípio básico no livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, que a Bíblia diz, deixa os pais em tudo, inclusive na financeira. Você vai se casar, não pode depender do pai financeiramente mais, nem do sogro, nem da sogra, nem dos seus pais, né? Não fique morando na casa dos pais. Você tem que ter um local, nem que seja alugado. Você tem que ter o suficiente para pagar a sua água, sua energia, mas vá morar na sua casa. É você e a pessoa amada. Amém? Irmão, então essa coisa financeira também é muito importante, né? Não continue morando na casa dos pais. Não fique dependendo dos pais ou do sogro. Reforçou aqui. Podem pedir conselhos deles. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos tem sabedoria de Deus. Então os conselhos é bem-vindo, né? Mas somente isso. Por isso que a Bíblia diz, deixará seu pai e sua mãe. Deixará. Agora pai e mãe virá parente, irmão. Pode ouvir pregações de vários pastores que falam sobre isso. A mãe, ela não pode mais ficar dando conselho para a filha em minúcias. A filha tem uma maturidade, ela vai fazer a vida dela agora. O palpite de pai e de mãe, né, tem que ser restrito. Não pode dar todo o tempo da piteco da vida de quem já casou. Mãe e pai também tem esse problema, tá, para resolver. Os dois devem concordar, irmão, sobre a posição financeira. Os dois devem concordar sobre a situação financeira. Fazer acordos, né? Escolher quem tem aptidão para gerenciar a área financeira. Eu não sou muito de gerenciar a área financeira, porque eu sou muito mal aberta, então eu gasto muito dinheiro. Já a esposa é mais tranquila para gerenciar, tá bom? Então definam isso, não importa se é a esposa ou se é o marido, mas alguém que saiba controlar mais a questão do orçamento. Escolher quem tem aptidão para gerenciar a parte financeira. Aprenda a viver dentro de um orçamento e nunca se endividem, né? Provérbios no livro do capítulo 19, no versículo 14, Provérbios 19, 14, a casa e os bens são herança dos pais. Você pode até receber uma casa de herança dos pais ou uma grande ajuda dos pais para fazer a sua casa, porém do Senhor vem a esposa prudente, vem o marido prudente. É pelo efeito da sua oração que você vai ter um marido e uma esposa abençoada, prudente. Não é aquela que sai comprando sapato aos centenas, nem bolsa aos milhares, tá bom? É aquela que realmente colhe, que preserva, e aquela que realmente entende essa necessidade aí, tá bom? Nós vamos agora, encerramos essa parte da situação financeira, vamos para o outro tópico. E agora uma das coisas mais importantes para a gente tratar essa questão aqui. A vida espiritual. Esse é o preparo mais importante que a pastora Rebeca destacou. Vejam só, uma vida espiritual vai fazer você viver longe da impureza, né? Ou em outro termo, podemos botar entre aspas,
a famosa fornicação. Depois você procura aí na Bíblia, está escrito, está explicado o que é isso. O interesse deve ser estabelecido na parte espiritual da pessoa, assim como nós vimos lá naquela questão da personalidade. Não em seu corpo físico, não no dinheiro em que o outro tem, não no carro, na casa, na popularidade, na beleza, a pessoa famosa, às vezes um cantor. Não é por isso que você vai escolher essa pessoa para se dar bem. Não é porque ele tem muito dinheiro. Quantos casais riquíssimos estão se separando? Não é aí que está o segredo, irmão. A parte espiritual é a mais importante sobre todas. Mais uma vez, quanto mais próximos estiverem de Deus, mais próximos estarão um do outro. Ao contrário também é verdadeiro. Quanto mais longe estiverem de Deus, mais longe ficarão um do outro. É a realidade, é a verdade. A palavra de Deus não falha, irmão. A palavra de Deus é verdadeira. Evite, longe da impureza. Você tem que estar namorando, se já estiver namorando, evite contato físico. Todo jovem gostaria de receber um carinho, beijos, abraços da pessoa com quem está envolvida. Porém, deve esperar, né? Porque se ele beber esse mel antes da hora, na hora que ele for repetir o mel, não tem sabor. Já está acostumado, não vai ter novidade, entende? Procure a todo custo evitar continuar contato físico, como beijar, tocar no corpo, fazer carícia. Isso pode provocar desejos sexuais que não podem ser satisfeitos devidamente antes do casamento. Hoje há uma cultura errada das pessoas irem primeiro para a cama para depois se casarem. Não está errado, irmão. Não satisfaz a vontade de Deus. Relacionamentos assim duram muito pouco. Então, alguns questionamentos aqui para essa questão da vida espiritual, irmão. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua intimidade com Deus? Você está lendo a Bíblia, né? Como está o treinamento? Você está tirando o tempo a sós com Deus? Quanto está durando esse tempo? Jesus já se tornou o seu melhor amigo? Você já tem prazer em ler a Bíblia, conforme diz o Salmo número 1? Leia o Salmo número 1, irmão, e veja, né? Enquanto nós não rompermos a barreira de ter prazer de ler a Bíblia, nós vamos viver na carne, irmão. Infelizmente, essa é a realidade. Você já tem prazer de ler a Bíblia? Você já está gerando frutos espirituais? Pessoas estão se convertendo pela tua atitude, pelas tuas palavras? Você já está cuidando de vidas na igreja? Como é que está a tua vida espiritual? Quais pessoas você já trouxe para a igreja? Tem como verificar isso? No livro de Mateus 6,33, ele fala que Deus realmente já tem se Deus já tem realmente o primeiro lugar da sua vida, que ele vai falar disso, buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas você já faz tudo baseado na palavra de Deus? Quando acorda de manhã, qual o seu primeiro pensamento? Você agradece o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, é o que vai nos mostrar os nossos erros, nossos pecados? Acorda querendo fazer a vontade de Deus ou a sua própria vida? Você já consegue dar bons testemunhos nos lugares por onde passa? Na escola, na faculdade, no trabalho? Perguntamos ao seu patrão. Podemos perguntar ao seu patrão, ao seu professor, aos seus colegas? O que teremos como resposta? Será que eles vão falar bem de você? Ele ou ela é o melhor? Alguém vai elogiar vocês, irmão, nesse trabalho? Você já tem um testemunho para contar fora da igreja ou no mundo real? Né? Tudo isso vai ver a vida espiritual de vocês. Os líderes falam bem de você? Dão boas referências? Seu patrão, seu professor? Amém? Você obedece seus pais? Honra seus pais? Eu sempre digo que honrar está acima de obedecer. Honrar está acima de obedecer. No livro de Efésios 6, no versículo de 1 a 3, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E Deus não quer que a gente viva miseravelmente, Ele quer que nós tenhamos prosperidade. Honrar pai e mãe, gente, é acima de obedecer. Então, se você não está nem obedecendo, né,
Teus pais te dão uma orientação, filho, não faça isso, filho, não faça aquilo, e você continua fazendo, você não está nem no primeiro ponto de obedecer, muito menos honrar. Honrar é surpreender os pais com aquilo que eles querem que você faça. Isso é honrar. Em casa, você faz bem a sua parte? Você tem uma atividade de responsabilidade que tu cuida em casa? Como você trata os seus irmãos? Há brigas, conflitos? Você tem obrigações na sua casa, como tarefas cotidianas, e faz com alegria? Você já faz sexo? E aí a pergunta crucial para a questão da impureza. A Bíblia diz que o jovem, irmão, tem que se preocupar com as coisas de Deus enquanto jovem. Uma forma de controlar os seus hormônios, né? Para esperar o tempo certo disso acontecer. Se você está fornicando, que é tendo relações sexuais antes do casamento, você está abrindo uma brecha no mundo espiritual para demônios entrarem na tua vida e te causarem danos horríveis. Amém? Nós vamos ver aqui o segundo livro de Timóteo, no capítulo 2, versículo 22. Se você não estiver vivendo em vitória antes do casamento, não pense que o casamento vai resolver tudo, né? Você já tem que estar vivendo, irmão, em vitória antes do casamento. Estatísticas dizem que tudo depois do casamento há uma piora, porque aquilo que era novidade para você se torna comum. A beleza da tua esposa se torna comum, a beleza do teu esposo se torna comum. Aquilo que te encantava vai se tornar comum. E é preciso estar seguro na espiritualidade para isso continuar. Amém? Amém. Olha aí, precisa ter evidências. Tem se comprovado que não há mudança para melhor no casamento sem a presença de Deus. Não se relacione com alguém que não esteja vivendo o padrão de Deus, o padrão do nosso rei. Daí vem a palavra romance real ligada ao rei, que é o nosso Deus, né? Amém? No livro de Coríntios, no capítulo 2, no 2 Coríntios, capítulo 6, dos versículos 14 até o 18. Olha o que está escrito. Não se ponha em julgo desigual com descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou a comunhão o que a comunhão de Deus pode ter com as trevas? Nenhuma, não tem relação nenhuma. E lhes direi, Pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Se vocês vão casar com uma pessoa que não tem a mesma profissão de fé que você, irmão, não case, que vai dar trabalho. Vai dar trabalho, né? Você não vai mudar essa pessoa, é preciso... A Bíblia até diz que aquele que já está casado, que se converte agora, então ele tem que conquistar o outro pelo amor, ok? Mas você ainda tem chance, você ainda está se preparando para o namoro. Então você tem chance de escolher uma pessoa. E não basta só estar na igreja. Tem muita gente na igreja que vive a vida de forma religiosa. Não lê, não tem hábito de leitura, não tira tempo com Deus, não medita. Há uma diferença muito grande em ler a Bíblia e meditar sobre a Bíblia. Existem dois tipos de palavra na Bíblia. A palavra escrita, que é aquilo que você lê, e a palavra revelada, quando o teu espírito já está desenvolvido para captar a voz de Deus. E essa é a parte mais importante. Não decida se relacionar com alguém sem que essa pessoa que você creia que Deus escolheu para você com a intenção de casamento. Tem que sentir que essa pessoa é a pessoa escolhida por Deus de acordo com as suas orações. Defina o seu padrão de pureza. Decida esperar pela pessoa certa e já comunicou para os seus pais ou o seu discipulador. Você tem que tomar opinião. Olha, fulano, eu quero casar com a fulana. Eu posso tirar ela para namorar? O que você acha sobre ela? O que você acha sobre aquele rapaz? Eu tinha intenção de namorá-lo. Antes de namorar, irmão. E vai ouvir dessas pessoas. Por quê? Tanto os pais quanto os discipuladores, eles têm uma visão superior à sua. E muitas vezes você está tomado pela paixão, não vai conseguir enxergar. Amém? Defina o seu padrão de pureza. Decida esperar pela pessoa certa e se já comunicou aos seus pais. Busque Deus para ter a própria convicção do padrão que você acredita que o Espírito Santo quer para a sua vida.
Paz nas decisões com o Espírito Santo. Essa parte é a parte muito importante, mano. Essa questão da vida espiritual. Isso aí vai tirar muita gente errada do seu caminho, se você for por esse lado. Vai tirar muita pessoa errada do seu caminho, irmão. Amém? Vamos então para o quinto tópico. Olha lá o que diz no quinto tópico. Apoio total dos seus pais. Que bênção, né? Ambos os pais dos pretendentes devem estar de acordo com o romance real. Isto demonstra confiança e honra dos filhos para com seus pais. A Bíblia diz: os filhos devem obedecer e honrar seus pais, mesmo que esses pais não sejam convertidos a Deus. Há uma autoridade sobre os pais, há uma autoridade de Deus direto sobre os pais, independe se eles estão convertidos ou não. A opinião deles é coisa séria. Eu participei de um casamento e quando eu estava lá, eu senti falta dos pais. Eu perguntei: cadê os pais? Ah, não foram comunicados. E eu disse: gente do céu, tem algo errado aqui. Esse casamento não tem uma bênção especial, pode não dar certo. E irmão, não deu certo, sabe? Não deu certo. Pessoas que já estavam na igreja, pessoas que já estão na igreja, mas pessoas vazias do conhecimento de Deus. É a questão da religiosidade. No livro de Efésios 6,3, né? Vós filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Só tem uma forma de não obedecer o pai, mas se ele não tiver no Senhor, se ele mandar matar, roubar, fazer pecado, é como nós não podemos obedecer a Deus, aos pais. Mas em tudo nós podemos obedecer aos pais, menos se ele mandar a gente errar. Então, filhos, sejam obedientes aos vossos pais no Senhor, naquilo que vem da Bíblia, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento, para que te vá bem, vivas muito tempo sobre a terra. Você já obedece seus pais? A Bíblia garante, irmão, que aqueles que obedecem seus pais não vai morrer jovem. Ele vai enterrar os seus pais. Mas do contrário, o rebelde, é provável que os seus pais enterrem os filhos. Seus pais conhecem você melhor do que você mesmo. Eles terão capacidade de analisar a pessoa sem a paixão que você está. Nosso coração é enganoso, irmão. Vê no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. A Bíblia compara a paixão que nem uma feitiçaria. Quem é capaz de compreendê-lo? Então não se apaixone facilmente, porque apaixonado você vai estar com uma cegueira espiritual a respeito da personalidade da pessoa. Ele ou ela pode não ter toda essa Coca-Cola que você pensa que é. Ele ou ela pode não ser toda essa pessoa que você acha que ela é fantástica, porque muitas vezes ela se apresenta para você, o ele ou ela, de uma forma para te agradar, mas é uma máscara que está sendo criada por trás. Vá na casa, visite a casa, visite o quarto, veja como é o quarto da pessoa. Converse com os pais, veja se é um filho obediente. Os pais vão falar alguma coisa, talvez não fale muito abertamente, mas vão dar uma dica. E a vivência ali vai te mostrar. Poxa, o fulano disse que ali para mim não foi, né? Então você vai conhecer isso. Muitos se arrependem de não dar certo no casamento quando os pais não participam na escolha dos parceiros dos filhos. Isso é verdade, eu já comprovei isso. Eu já fui em casamento que os pais não foram convidados e o casamento não durou, irmão. O casamento foi interrompido, tá bom? E aquilo que eu disse, deixa filhos sem o equilíbrio de pai e mãe. Filhos foram feitos para ter equilíbrio de pai e mãe. Esse princípio é válido até mesmo quando os pais não são convertidos, aquilo que eu falei. Amém? Então vejam só como a palavra de Deus é uma coisa fantástica. Essas orientações aqui é como se fosse um ouro para você, jovem que ainda pretende se casar. Pretende se casar. Entendeu? Você, jovem, que pretende se casar, ouçam esses conselhos aqui que estão sendo dados, né? Nós vamos agora para o sexto tópico
do nosso tema aqui. Apoio total dos líderes espirituais, irmão. Pode ser o seu pastor, o seu discipulador. Ouça, Deus, ele coloca autoridade sobre essas pessoas são abençoadas ali a orientar, falar, sabe, dizer a verdade para você, eles não estão envolvidos no sentimento que você está, então ouça essas pessoas. Eu conheço casais que não ouviram e estão vivendo junto, mas estão em guerra espiritual todo tempo, não passa, é difícil, só com uma profunda conversão que isso tudo vai ser resolvido. Apoio total dos líderes espirituais. Ambos os pais dos pretendentes devem estar de acordo com o romance real. Isso demonstra confiança e honra dos filhos para com seus pais, né? A Bíblia diz também que os filhos devem obedecer ao honra dos pais, mesmo que não estejam salvos. Talvez seus pais não estejam nem aí. Muitos são separados já. Mas o seu líder espiritual, irmão, ele vai se importar com você, né? Olha, até porque há um versículo que apoia isso. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17, vai dizer: os líderes espirituais foram colocados por Deus para cuidar de vocês. Nós, nas áreas espirituais, pois os líderes irão prestar conta junto de Deus de você. Então eu digo nós porque eu já cuido de pessoas também. Eu discipulo pessoas. Em Ezequiel 3,18 vai dizer que se nós não pregarmos, nós podemos ser responsáveis pela vida da pessoa que vai para o inferno. Entende? Ezequiel 3,18, leia lá. Então, Hebreus 13,17 vai dizer que os líderes espirituais são responsáveis, vão prestar conta diante de Deus da sua vida. Então eles não vão lhe dar um conselho errado. Eles não vão lhe dar um conselho errado, irmão. Eles vão lhe orientar no melhor que pode, naquilo que eles acreditam. Por isso, eles têm o dever de nos ajudar e ter um sucesso nessa área, né? Obedeçam para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. A Bíblia diz que se o teu líder ora chorando para Deus, essa oração não atinge o coração de Deus. Poxa vida, meu pai, salve, eu já orei tanto por esse garoto, por essa pessoa, e ele não muda. Jesus, mude o coração dele. Deus não vai ouvir essa oração com bom gosto. Mas aquela oração: Senhor, abençoa esse teu servo, que ele é tão bacana, que ele é tão bondoso, ele é obediente. Aí Deus atrai o coração de Deus. Entende? Obedeçam para que o trabalho desses não seja não ore com peso, mas ore com alegria. Os líderes não vão impor regras, mas podem dar sábios conselhos e orientações. Entende, irmão? Pelo amor de Deus. Vá por essas ideias aqui, meu irmão. Nós vamos então partir para o sétimo e último, né? O sétimo e último passo para o romance real. Certeza e paz completa. A Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de confusão, irmão. Se você for fazer alguma coisa, tiver dúvida, tiver palpitando, dúvida, é melhor você esperar, não faça. Aguarde o momento da convicção, aquela convicção que vem do Senhor, tá bom? Se você estiver em oração também. Você precisa, sinceramente, sentir aquela paz que somente Deus pode lhe dar no seu espírito. Amém? Paz, certeza clara sobre aquela pessoa, aquele rapaz, aquela moça, vai servir para casar com você. Eu vou te contar uma experiência vivida. Eu conheci um casal de jovens, estavam namorando. A moça muito bonita, muito linda, mas ela chegava na casa do rapaz, em visita, sentava no sofá, do sofá ela não passava. Se almoçasse, ela recebia um prato de comida lá, ela deixava o prato do lado, recebia a sobremesa, ela ficava, a pessoa da casa vinha, pegava o prato, entregava a sobremesa, ela ficava na sala todo o tempo. E os pais disseram: olha, essa moça não serve para você casar. E o filho
Custou um pouco, mas ele obedeceu, né? Olha o que aconteceu. Passo seguinte, a próxima namorada desse rapaz, que teve a aprovação dos pais, a esposa, é uma esposa, sabe, crente, é uma esposa dedicada à família, que sabe educar seus filhos e que é próspera, irmão. Olha só, a minha mãe dizia que um homem trabalhando, botando para dentro de casa com uma pá, e a sua esposa botando com uma colher para fora, a esposa vence, porque não é prudente, né? E ele casou com uma mulher prudente, uma mulher de Deus. Olha só a obediência dos pais, onde levou esse jovem. Eu conheço, né? Isso é testemunho vivo, né, do que eu estou dizendo aqui. No livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 15, e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um só corpo, governe em vossos corações e sedes gratos. A paz, a certeza completa de que aquela pessoa é a pessoa para a sua vida. Mas isso tirando todas as questões das paixões, né, das paixões emocionais que nos cegam, olhando com raciocínio lógico, analisando o comportamento, tudo aquilo que nós já falamos aqui nesse vídeo. Amém? Enquanto você sentir dúvida, espere mais no Senhor. Não se apresse por qualquer medo de perdê-la, ou idade, ou finanças. Sempre espere que Deus lhe dê aquela paz completa. Irmão, eu vou contar uma experiência pessoal que eu tive. Eu namorei uma pessoa por 4 anos e eu perguntei, você é virgem? E ela disse, eu sou. Então a respeitei por 4 anos e aí fomos ensaiando o namoro. Ela era uma pessoa que era aceita pelos meus pais, os pais dela me aceitavam e nós fomos preparando. Mas dias antes do casamento, essa moça desapareceu e eu fiquei sofrendo muito por meses. Mas mais tarde veio uma resposta através de uma pessoa dizendo que ela disse, olha, eu não quis envergonhar o Cláudio porque ele é um rapaz muito correto e eu não era aquilo que eu disse que eu era. Então eu fiquei com vergonha de falar e fiquei com vergonha de confessar isso, então por isso eu saí da vida dele e eu sinto vergonha dele. Eu não queria vê-lo mais. Entende? E vejam, a atitude da gente correta vai levar a atrair pessoas corretas, irmão. E vai expulsar pessoas erradas também, tá bom? Se eu tivesse levado essa pessoa para a cama ou feito um ato sexual com ela, eu poderia até me casar com ela. Mas não estava dentro da bênção de Deus. Amém? Glória a Deus. Então é isso. Sempre espere em Deus que lhe dê a paz completa. Você precisa ter certeza de se casar com a pessoa certa. Nunca decida casar baseado nas emoções. Algumas pessoas nos incentivam de forma errada. Fazem pelas emoções. Os seus amigos, selecione os seus amigos. No Salmo número 1, ele vai dizer para você selecionar os seus amigos. Porque os amigos que não são crentes, né? Eles podem dizer, não, rapaz, essa moça é muito linda, pô, essa moça é muito bonita e tal, e você vai ter um conselho errado. Por isso é que os pais, os discipuladores, as pessoas, os pastores, eles vão te dar um conselho saudável sobre isso, irmão. E nós encerramos então aqui, irmão, a nossa apresentação. Eu espero que você realmente possa tirar proveito disso. É do livro da pastora Rebeca, né, que fala do romance real. Real porque vem de Deus, a nossa realeza, né? E nós então falamos de 7 passos para o romance real. Primeiro passo, idade e maturidade. Segundo passo, seu chamado é específico e único. Situação financeira adequada para você. Vida espiritual, longe das impurezas. Apoio total dos pais, apoio total dos seus líderes. A certeza e paz completa. Se você não tiver essa certeza, significa que Deus não está nesse casamento, nesse relacionamento. Amém? Então, um abraço. Eu desejo a paz de todos. Eu quero que todo mundo realmente tire proveito, principalmente os jovens, os solteiros que ainda querem casar. Aqui está uma lição de vida que eu li nesse livro da pastora Rebeca. Amém? Olá, até o próximo encontro. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, para que a gente possa ter mais motivo de fazer outros vídeos para você. Ok?
Um abraço.